Continuando o nosso ano bíblico hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4 a 6, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ul e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma, Idbas, e era o nome da irmã deles Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezé, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Efé, a Temene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Isá e Etna. Cos gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efé e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jared, pai de Gedó, a Ebé, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simeão, Amnon, Reina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarefe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubileém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram, todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Becerba, em Molada, em Azassual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Macabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades.
com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Jeuel, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que estão registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filho de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje. Descendentes de Ruben, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes, Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra os agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã, o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos transjordânicas. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra.
houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Náfis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quanto estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja. E habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Seni e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Efé, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias a Abisua. Abisua gerou a Buque e Buque a Uzi. Uzi gerou a Zeraías e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Marias e a Marias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Aimaás. Aimaás gerou a Azarias e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias, este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Marias, e a Marias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías a Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, são estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas, são estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso.
Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. As cidades dos levitas, são estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro de seus limites, a saber, aos filhos de Arão das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte, deram-lhes Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna com seus arredores, Jati e Estemoa com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debi com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson segundo as suas famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azé, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A alguma das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Jezé com seus arredores. Joquimeão com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gaate-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Ané com seus arredores e Bileã com seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã
Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Quiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezé com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazé com seus arredores. Amém. Louvado seja Deus pela leitura de hoje. Um ótimo dia para você e que Deus o abençoe e até amanhã em nome de Jesus.